irmãos, boa noite, graça e paz. Espero que você esteja bem. Espero que Deus esteja abençoando ricamente sua vida, esteja com saúde, sua família abençoada. Vamos, nessa noite de quinta-feira, que é noite de estudo bíblico da Palavra do Senhor, começar mais um estudo da Palavra de Deus para a sua vida. O tema de hoje é: para que existimos? Qual é a finalidade da existência do homem? Para que o homem foi criado? E vamos nos basear ali na primeira pergunta do nosso breve catecismo de Westminster: qual o fim principal do homem? E a partir dessa pergunta, nós vamos desenvolver esse tema: para que existimos? Ok? Fique com a gente, você vai aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor hoje, nessa noite, e nós cremos que você vai ser ricamente abençoado pela palavra de Deus. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, nós vamos orar ao Senhor. Então, curva sua cabeça, vamos orar, pedir a ajuda do Espírito Santo nesse estudo dessa noite. Maravilhoso Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez juntos, ó Deus, nesta quinta-feira, para estarmos estudando a Tua Palavra. Te pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude, nos auxilie, nos ilumine, para que nós possamos entender a Tua Palavra, colocá-la no nosso coração. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Bem, querido, daqui a alguns instantes, então, uns segundinhos, vamos começar o nosso estudo com a nossa tela, para você estar participando e anotando e vendo, né, o nosso estudo bíblico desta noite. Deus te abençoe. Bem, irmãos, sem mais delongas, vamos para o nosso estudo dessa quinta-feira, que tem como título: Para que existimos? Ou seja, qual a finalidade da nossa existência, para que Deus nos criou. Então vamos dar uma olhadinha nesse tema e partimos do versículo 16, versículo 4 de Provérbios 16, que diz assim: Provérbios 16, 4 diz: O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Ou seja, Deus faz as coisas com um determinado objetivo, finalidade. Então, combina esse texto com o nosso tema, no sentido de que a gente vai examinar hoje para que, ou seja, com que finalidade, com que determinado fim nós existimos. Ok, queridos? Nesse estudo que a gente vai fazer, a gente vai dividir ele em 3 partezinhas, respondendo a essas seguintes perguntas, né? 3 perguntinhas. Primeiro, qual é o fim principal do homem, ou seja, a finalidade do homem, da existência do homem. Segundo, o que significa glorificar a Deus, a gente vai dar uma olhadinha nisso. E, por fim, maneiras pelas quais podemos glorificar a Deus. Então, esses são 3 perguntinhas que vão estar sendo respondidas no decorrer do nosso estudo, ok? Então, vamos, então, para o nosso estudo propriamente dito. Vamos para a primeira questão, né? Qual é o fim principal do homem, ou seja, qual é a finalidade da existência do homem. Isso aí está na primeira pergunta do nosso breve catecismo de Westminster: qual o fim principal do homem? E o nosso catecismo responde a essa pergunta. Nós vamos ficar sabendo qual é, então, a finalidade da existência do homem, para que Deus criou o homem, para quê, qual a finalidade. Então, a resposta do nosso catecismo é: o fim principal, ou seja, a finalidade para a qual o homem foi criado, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, a gente pode dizer que o homem foi criado principalmente para glorificar a Deus, ok? Glorificar a Deus. Então, a primeira perguntinha aí já está respondida até pelo nosso catecismo, né? Pelo nosso breve catecismo. Qual é o fim principal do homem? Finalidade, objetivo: glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Nós temos alguns textos que falam isso aí, né? Por exemplo, 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo, se expressando para os irmãos dessa cidade, dessa igreja de Corinto, ele diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória
de Deus. Um texto muito semelhante a esse está em 1 Pedro 4,11. Pedro diz: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Então, são bastante semelhantes aí esses dois textos, né? Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui embaixo, nesse texto de 1 Pedro, diz, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Então, o fim principal do homem, Deus criou o homem com o objetivo de glorificar a Deus. Bem, vamos avançar então, né? Já temos essa primeira questãozinha respondida. A segunda que é glorificar a Deus? O que é glorificar a Deus? Será que glorificar a Deus é você ficar gritando na igreja, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus? Será que isso é glorificar a Deus? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso estudozinho, que vem a ser glorificar a Deus. No primeiro ponto, a gente observou que o propósito, o fim de tudo que fazemos deve ser o quê? A glória de Deus. Foi lá na primeira perguntinha, respondida já pelo nosso breve catecismo de Westminster, né? Glorificar a Deus, glosar para sempre. Então, o fim o objetivo ou o propósito do ser humano é tudo que ele fazer, ou em tudo que ele vai fazer, ou tudo que ele faz, deve ser para a glória de Deus, deve redundar em glória para Deus. Mas o que é a glória de Deus? Eis a questão, né? Muitas pessoas não entendem aí essa questão do que é a glória de Deus. Muita gente diz glória a Deus, mas não sabe o que é a glória de Deus. Veja só, as Escrituras, meus irmãos, elas fazem a seguinte diferença com relação à glória de Deus. Qual é a distinção ou a diferença que as Escrituras fazem com relação à glória de Deus? Primeiro, a Escritura fala, em primeiro lugar, da glória intrínseca. O que é glória intrínseca? Glória intrínseca é a glória que Deus tem em si mesmo, por sua natureza. Naturalmente, na sua natureza, Deus já é cheio de glória. Isso aí está no Salmo 104, no verso 1, onde o salmista se expressa: Senhor, Deus meu, como tu és grandioso, estás revestido de glória e majestade. O Senhor, ele é grandioso. Ele está revestido de glória e majestade, ou seja, é a glória intrínseca, é a glória que Deus tem em si mesmo. A glória de Deus é infinita, essa glória intrínseca é eterna, imutável, não pode ser mudada, não pode ser aumentada ou diminuída. Portanto, glorificar a Deus não significa fazê-lo mais glorioso. Então, o homem não pode fazer Deus mais glorioso nem menos glorioso. Por quê? Porque Deus tem glória intrínseca, ou seja, a sua própria natureza já é cheia de glória e majestade. Né? Como a gente escuta aquela música do Salmo, né, que diz assim: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade são características intrínsecas da natureza, da personalidade de Deus, portanto, é aquela que Deus tem em si mesmo. A outra glória que a Escritura faz a distinção, nós chamamos de glória atribuída. Glória atribuída. O que é glória atribuída? Olha, como o próprio nome já está dizendo, glória atribuída é aquela glória que o homem atribui a Deus. É aquela que o homem atribui a Deus. Salmo 29, verso 1 e 2, o salmista diz: deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Então aqui nós temos o homem, né, sendo convidado, né, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo,
convidando os filhos de Deus a atribuir a Deus glória e força, né? A atribuir a glória devida ao seu nome, como está escrito aqui, né? Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Então, isso é o que nós chamamos de glória atribuída àquela glória que o homem atribui a Deus. Continuando, a gente pode então dizer que glorificar a Deus é reconhecê-lo em suas obras. Então, glorificar a Deus não é você estar gritando glória a Deus, né? Glorificar a Deus é você reconhecê-lo em suas obras, é você ver Deus, enxergar, perceber as maravilhas de Deus, o poder de Deus, a mão de Deus nas obras de Deus. É isso que está dizendo lá os versículos 2 e 3 do Salmo 111, quando o salmista diz: grandes são as obras do Senhor, consideradas, né, por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Então isso aí é reconhecer as obras de Deus. Então glorificar é reconhecer a Deus em suas obras. Observe que ele diz: grandes são as obras do Senhor, consideradas, reconhecidas por todos, porque se alegram por causa delas. Então glorificar a Deus não é você sair gritando feito um louco. Glória a Deus. Glorificar a Deus é você reconhecê-lo em suas obras. É você perceber, enxergar, ver, né, a maravilha, a grandeza de Deus, o poder de Deus nas obras que ele faz e se alegrar nessas obras de Deus. É isso que está dizendo aqui o salmista no Salmo 111, versos 2 e 3. Então, glorificar a Deus é reconhecê-lo em suas obras. A gente pode dizer também que, dentro dessa linha, glorificar a Deus é proclamar, anunciar a glória de Deus. A gente observa isso no Salmo 145, verso 10 a 12. O salmista diz: todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão, olha aí, bendizer a Deus, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens reconheçam os teus feitos poderosos e a glória da majestade do teu reino. Então, proclamar a glória de Deus aqui é fazer com que essa glória de Deus que está repleta nas suas obras sejam reconhecidas pelas pessoas. É falar para as outras pessoas, é anunciar às outras pessoas aquilo que Deus faz, aquilo que Ele realiza, as grandes obras que o Senhor faz. E aí o salmista é muito claro quando diz assim: todas as tuas obras te renderão graças, Senhor. Os teus santos te bendirão, louvarão o teu nome. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Para quê? Para que os filhos dos homens reconheçam os teus feitos poderosos e a glória e a majestade do teu reino. Então aqui a gente tem, por assim dizer, uma espécie de proclamar a glória de Deus, anunciando a glória de Deus. Seria uma espécie de evangelismo, né? Seria uma espécie de proclamar, de dizer às pessoas, de anunciar às pessoas, de mostrar às pessoas a glória desse Deus maravilhoso, do reino desse Deus maravilhoso que é o nosso Deus, e falar aí do seu poder, da sua glória e da sua majestade. Então, quando você está falando de Jesus, falando de Deus para as pessoas, mostrando as suas obras, mostrando que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é poderoso, que Deus é cheio de majestade, você está proclamando a glória de Deus, você está glorificando a Deus. Então isso é glorificar a Deus, muito distante daquele conceito que muitas pessoas têm, que glorificar a Deus é você gritar dentro da igreja ou em qualquer lugar, glória a Deus. Ok? Proclamar a glória de Deus, anunciar, falar das maravilhas de Deus para as pessoas. Isso é glorificar a Deus. Ok, irmãos? Estão entendendo? Estão entendendo? Vamos continuar. Vamos então
para a terceira perguntinha, né, que é o terceiro pontozinho que a gente ficou de falar. Como podemos glorificar a Deus? As maneiras como nós podemos glorificar a Deus. A gente vai colocar aqui algumas para que você possa perceber, tá certo? Maneiras como podemos glorificar a Deus. Vamos lá. Primeira, nós podemos glorificar a Deus através da adoração. Quando a gente observa isso, no Salmo 29, verso 2, a gente já viu esse texto, né? Lá na frente. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adore o Senhor na beleza da sua santidade. Então, no nosso culto a Deus, deve refletir nossas vidas santificadas, ou seja, através da adoração é uma maneira de nós estamos glorificando a Deus. É uma maneira da gente estar glorificando ao Senhor. Ok? No nosso culto a Deus deve então refletir essa vida santificada, né? Ou seja, o nosso culto reflete a nossa relação com o Senhor. Então aí, adoração. Segundo, nós podemos glorificar a Deus dando graças por suas bênçãos, agradecendo a Deus, sendo grato. Está em o Salmo 50, verso 23. Aquele que me oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Queridos, a maioria das pessoas vive se queixando da vida, né? E quando você se queixa da vida, quando você murmura, você não está glorificando a Deus, porque diariamente Ele tem derramado as bênçãos dele sobre as nossas vidas. Então a maioria das pessoas vive se queixando da vida e não glorifica a Deus por suas bênçãos diárias. É importante nós agradecermos a Deus, darmos graças a Deus, reconhecendo as suas bênçãos, e quando nós fazemos isso, nós estamos glorificando a Deus. Mais uma maneira como nós podemos glorificar a Deus, atribuindo-lhe a glória de tudo que somos e temos e de todo o sucesso que alcançamos. Isso a gente já viu de uma certa forma, naquele versículo, né? Tudo que a gente faz, né? A gente deve fazer para a glória de Deus. Observe aí, em 1 Crônicas 29, versículo 12 a 14, o salmista Davi faz essa oração. Ele traz algumas oferendas para Deus, né, para a construção do templo. Na realidade, Davi não consegue construir o templo, né? Fica a construção do templo de Deus para o seu filho Salomão, mas ele prepara todo o aparato, né, todos os materiais para a construção do templo, e ele, quando recolhe as ofertas para a confecção do templo de Deus, ele faz essa oração, e ele diz assim, nessa oração, lá em 1 Crônicas 29, 12 a 14. Ele diz, riquezas e glória vêm de ti. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Então, no finalzinho, Davi diz, porque tudo vem de Deus. Então, glorificar a Deus, uma maneira de glorificar a Deus é você atribuir a Ele a glória de tudo que você é e o que você tem, e de todo o sucesso que você possa alcançar na sua vida, porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Contigo está o engrandecer e o dar força a todos. Riquezas e glórias vêm de ti, diz aí o texto da oração de Davi. Então, é assim que é uma maneira de você atribuir a glória a Deus, em vez de você estar gritando aí, glória a Deus, como um louco, alucinado, faça isso. Atribui-lhe a glória
ou reconheça que em tudo que você tem, tudo que você tem, tudo que você é, todo sucesso que você alcançou, veio de Deus, procede de Deus, vem do Senhor. Riquezas e glórias vêm de ti. Contigo, Senhor, estão engrandecer e dar força a todos. Tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Mais uma maneira da gente atribuir, mas antes a gente só vamos concluir essa partezinha que tem esse exemplo aqui interessante desse tema aí de atribuir a Deus tudo que nós somos, a riqueza e nós conquistamos na vida. Tem esse exemplo de Nabucodonosor. Né? Nabucodonosor, que foi o grande rei da Babilônia, né? Ele gabou-se da sua grande Babilônia, né? Do grande império, da grande cidade que ele construiu. E ele diz lá, está lá no texto de Daniel 4, 30 a 37, tem essa historiazinha aí de Nabucodonosor. Ele diz, eu a edifiquei com relação a Babilônia, seu império, com o meu grandioso poder para a glória da minha majestade. Olha aí como é que Nabucodonosor diz, né? Foi eu que fiz isso, eu edifiquei com o meu poder, para a minha glória, com a minha majestade. Mas Deus vem lá e lhe tira o reino e humilhou a Nabucodonosor em extremo durante 7 anos. Então, Nabucodonosor passou 7 anos vivendo como um animal na floresta, afastado do trono, como um animal selvagem, até que ele reconhecesse que tudo vem de Deus, que nada foi ele que fez, que todas as coisas procedem do Senhor, que ele manda em tudo e que ele controla todas as coisas. O rei então aprende a lição e depois que ele recupera o seu trono, recupera a sua mente, né? O seu senso, a sua inteligência, o seu pensamento, a sua razão, ele diz assim, agora louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu. Então, Nabucodonosor entendeu, compreendeu, percebeu e de uma maneira muito dolorosa que tudo vem de Deus, nada veio da gente, nós não fazemos nada, nós não temos força, não temos poder, não temos glória, não temos nada, tudo é de Deus. E aí, Nabucodonosor aprendeu isso da forma mais extrema, né? Da forma mais difícil, passando 7 anos como um animal na floresta, perdendo a sua razão, perdendo o seu trono, até que ele recuperou a sua razão, entendeu que tudo vem de Deus e ele dá o reino a quem quer. Agora, diz o texto, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu. Ok, queridos? Vamos continuar. Outra maneira de você glorificar a Deus é vivendo para Ele. Texto de Romanos 14, verso 8, diz assim, porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, uma forma de você glorificar a Deus, uma maneira de você glorificar a Deus é viver uma vida dedicada a Ele, dedicada ao Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, diz assim o apóstolo Paulo, mais uma vez falando, ele diz, e ele, falando a respeito de Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Observe que esse texto é interessante. Para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para quem? Para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, a forma de você glorificar a Deus é você viver uma vida voltada para Deus, uma vida vivida com o objetivo de agradar a Deus. Não viver para si mesmo, mas viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, uma maneira de você glorificar a Deus é vivendo para Ele. Vamos continuar. Outra forma de você glorificar a Deus, outra maneira, é dando frutos, produzindo frutos. João 15:8, Jesus diz, nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. O contexto desse texto aqui, irmãos, parece referir-se principalmente à multiplicação dos frutos
resultantes da evangelização e do discipulado. Ou seja, nada glorifica mais a Deus do que a evangelização dos pecadores e a sua conversão a Cristo. Então, a forma de você glorificar a Deus é você dar fruto, é você ganhar vidas para Jesus, é você evangelizar, falar do Evangelho, proclamar o Evangelho e trazer os pecadores a Cristo Jesus, convertendo os seus corações a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nada glorifica mais a Deus do que isso. Em vez de você estar gritando alucinadamente dentro da igreja, glória a Deus, evangelize as pessoas, fale de Jesus, traga os pecadores ao arrependimento através da palavra do Evangelho, porque está dizendo lá, João 15:8, nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, ou seja, esses frutos é resultante dessa evangelização e do discipulado, ou seja, a proclamação do Evangelho e o ensino do Evangelho na vida dessas pessoas. Então, nada mais glorifica a Deus do que essa evangelização dos pecadores e sua conversão e o ensino da palavra de Deus para essas pessoas. Ok, queridos? Outra maneira de você glorificar a Deus é vivendo vidas santas e praticando boas obras. Olha que coisa interessante. Viver uma vida santa praticando boas obras. Mateus 5,16 diz: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Percebe que está grifado aí. Brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Para que? Para que? O objetivo, vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 12, diz assim: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, o que é que eles vão fazer? Olha o que diz o texto: glorifiquem a Deus no dia da visitação. Olha aí. Tendo uma conduta exemplar no meio dos gentios, ou seja, dos pagãos, né, daqueles que não conhecem a Cristo, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus. Então, uma maneira de você glorificar a Deus é vivendo vidas santas e praticando boas obras, para que o Pai Celeste seja glorificado. Ok, querido? Concluindo, então, o nosso estudozinho de hoje, a gente pode dizer o seguinte, concluir da seguinte forma: o cristão, o crente, que nesta vida tudo faz visando a glória de Deus, goza necessariamente as bênçãos inefáveis da comunhão com Deus. Observe que a resposta do breve catecismo diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente, ou seja, receber as bênçãos maravilhosas que vêm das mãos de Deus. Então, o crente que nesta vida tudo faz visando a glória de Deus, ele goza necessariamente, inevitavelmente, das bênçãos inefáveis de Deus na sua vida, principalmente da comunhão com Deus. Não existe melhor bênção do que ter comunhão com Deus. Na terra ou no céu, agora e para sempre, Deus é o nosso gozo maior. O nosso prazer maior é Deus. Então, Salmo 16, verso 11 diz que na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Então não existe coisa melhor, né, do que você ter a bênção da comunhão com Deus. E aí fecha aquilo que nós falamos sobre para que existimos, ou seja, qual é o fim principal do homem, qual é o objetivo do homem, qual é a finalidade da existência do homem. O breve catecismo a gente viu naquela resposta simples: glorificar a Deus e gozá-lo eternamente, ou seja, gozar das bênçãos de Deus, principalmente da comunhão com Deus. Por quê? Porque na sua presença, na presença de Deus, há plenitude de alegrias e delícias perpetuamente.
Ok, meus queridos? Então, concluindo assim, nós chegamos ao término do nosso estudo, meditando hoje sobre a finalidade da existência do ser humano, para que existimos. Espero que você tenha aprendido um pouquinho da palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por mais um estudo da tua palavra. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor vem, através da tua palavra, nos edificando cada vez mais. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Até a próxima. Espero que você tenha aproveitado o estudo. Deus te abençoe. Nos vemos agora, domingo, no nosso culto de ceia do Senhor, a partir das 19 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Amém? Faça a sua inscrição, ative o sininho, dê o seu like, participe juntamente conosco das nossas programações. Deus te abençoe. Fica na paz. Jesus esteja abençoando ricamente a sua vida. Amém.